Bem-vindas ao Pimenta no Ateliê, o nosso espaço criativo, e essa é a aula número 5, Criaturas Fantásticas, Personagens Híbridos, do nosso curso Colagem para Iniciantes, que é o melhor curso de colagem aqui do YouTube! Uhul! E eu coloquei essa música só para dar um clima, mas vamos voltar para a vibe desse canal que é latina, caliente e criativa. Quero ver todo mundo bailando, coloca essa tesoura pra dançar, porque hoje vamos fazer personagens maluquetes, com combinações exóticas, e é exatamente por isso que são criaturas fascinantes. E para você aproveitar melhor essa aula, eu sugiro que você assista a aula anterior, porque lá a gente falou do quanto um personagem se torna muito mais magnético quando ele está executando uma ação, quando essa ação está conectada ao contexto da colagem, falando sobre escala e proporção. E se você tiver esses conceitos bem trabalhados, os exercícios dessa aula irão fluir melhor para ti. E os seus personagens vão ter mais presença e impacto. Então vamos começar pelo começo, porque eu não sou mulher de começar pelo final! Vamos entender o que são essas criaturas híbridas. Normalmente a gente associa com aquelas figuras dos contos fantásticos, né, das fantasias que a gente já conhece. Mas elas atravessam toda a história da humanidade, o nosso imaginário popular. Elas aparecem em lendas, em mitologias, folclores de diferentes países. Cada continente vai ter ali os seus próprios aspectos, simbologias, né? As criaturas híbridas são seres que são formados por misturas improváveis, né? Então, por exemplo, é a combinação de corpos humanos com animais, plantas, objetos e até mesmo elementos que são inventados, né? Onde diferentes fragmentos se encontram para criar um ser novo, uma nova criatura, que geralmente tem um caráter meio estranho, místico, é cheio de simbolismo, quase sempre vem acompanhado com alguma história, às vezes tem um caráter divino, espiritual. Vamos de exemplos? Eu vou listar aqui algumas dessas criaturas híbridas, talvez eu tenha esquecido alguma importante, se isso aconteceu, coloca aqui nos comentários e vamos de referência. E o primeiro exemplo são as sereias. Existem inúmeras histórias de sereias espalhadas por aí, que atravessam oceanos. Elas aparecem em diferentes culturas ao redor do mundo. Um dos primeiros registros que a gente tem são dos povos assírios, ali na Mesopotâmia. Acredita-se que elas surgiram no Oriente Médio como uma deusa. Mas elas ganharam popularidade na mitologia grega, que no começo elas eram mulheres pássaros. Na Europa medieval, elas eram o terror dos viajantes, dos marinheiros, porque elas eram consideradas uma ameaça bonita, então por trás daquela beleza se existia algo perigoso. E as sereias são metade peixe, metade mulher, o que torna elas um ser híbrido. E aí, ao longo do tempo, as sereias foram tomando outras formas, outras interpretações, novas histórias foram sendo contadas. E a gente também tem a nossa sereia brasileira que vivia no Rio Amazonas, que é a Iara, que é uma lenda, né, do folclore amazônico, que é uma história mais ou menos assim. Era uma guerreira indígena, filha de um pajé, e aí ela teve umas treta ali com os irmãos dela, e aí ela teve que se defender, acabou matando os irmãos. O pai, um pouquinho nervosinho, puniu ela e jogou ela no mar. Nessa, ela foi salva pelos peixes. Algum movimento muito mágico ali, ela se torna numa sereia. Iara é o nome dela. Na Umbanda, ela é considerada uma entidade da linha dos caboclos. Ela é a cabocla Iara. Em alguns lugares, eles entendem ela como essa forma de sereia mesmo, metade peixe, metade indígena. Em outras, veem ela como uma indígena guerreira, com a forma totalmente humana. Próxima referência, a esfinge egípcia, porque também tem a esfinge grega que eu vou falar já já, mas a esfinge egípcia, ela é uma figura de proteção, né? Então ela tem um simbolismo de proteção, de força, de sabedoria. Ela está associada à ideia da realeza, do deus Sol. A esfinge egípcia, ela é uma figura de um corpo animal com uma cabeça humana. Esse corpo animal, ele lembra um pouco um leão, né? As patas de um leão e tal. E a cabeça humana lembra um pouco os faraós, né? Então tem aquele cocar faraônico, aquela barba. A esfinge, por ser uma figura sagrada, acreditava-se que ela guardava os templos e os túmulos, e é por isso que tem muita esfinge espalhada por todo o Egito. Mas a mais famosa de todas é essa esfinge gigantesca, que é de Gizé, que os egiptólogos acreditam que ela foi esculpida mais ou menos uns 2.500 anos antes de Cristo. Ela é gigante, é uma das maiores construções antigas do mundo, existem-se muitos mistérios, não só pela sua relação com o divino, com a questão espiritual, com o próprio misticismo, né, da figura em si, mas de como que ela foi esculpida naquela época, né? Porque é uma escultura que tem cerca de 20 metros de altura
e mais de 70 metros de comprimento, né? Então, enfim, existem esses mistérios por aí, existem várias teorias e etc e tal. Agora falando da esfinge grega. E essa é a criatura híbrida que mais vai se aproximar dos exercícios que a gente vai fazer aqui hoje, porque ela é uma figura mitológica que ela tem corpo de leão, asa de pássaro, cabeça de mulher e em algumas representações ela ainda tem cauda de serpente. E o simbolismo dela está muito mais associado a uma ideia de destruição, de mistério. Ela tocava o terror, entendeu? E assim, ela é considerada uma figura cruel, traiçoeira, tinha uma vibe meio punitiva, né? Ela também traz um pouco a questão do enigma, né? Da existência, da morte. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que era o enigma da esfinge, mas se você sentir no coração, dá uma pesquisada porque é bem interessante. Próxima estação. As fadas, que são essas figuras que é um corpo humano com asas de borboletas. Temos a Medusa, que é a minha preferida, que é uma figura da mitologia grega. Na cabeça, ao invés de cabelo, ela tem serpentes. E a Medusa tem o poder de petrificar quem olha direto nos olhos dela. E eu adoro essa parte. Essa imagem que eu tô mostrando aí pra vocês é uma pintura do Caravaggio, que se chama A Cabeça da Medusa. Temos também Ganesha, que é uma entidade sagrada do hinduísmo, que ela está associada com a ideia de sabedoria, fortuna, sorte, que ela tem poderes, né, de remover obstáculos. E Ganesha tem um corpo humano com uma cabeça de elefante, por isso é um ser híbrido, e é tão fofinho, eu acho muito simpático. Temos Centauro e Minotauro, que as pessoas confundem o nome, mas a aparência deles é bem diferente, né? O Centauro, ele tem um corpo de cavalo e um torso humano, né? O tronco, assim, da cintura para cima humano. E já o Minotauro, ele tem um corpo humano e uma cabeça de touro. Temos o gênio da lâmpada, que até agora eu fico na dúvida se ele é ou não uma figura híbrida, porque ele é uma fumaça, um fantasma, com aspectos, né, do corpo humano, mão, cabeça. Até agora eu não sei muito bem se ele é uma figura híbrida, mas eu vou trazer ele aqui porque eu acho ele simpático, ele realiza desejo. Quem me dera um dia poder encontrar uma lâmpada mágica. E temos aqui a Cuca, famosíssima do folclore brasileiro, responsável oficial por traumatizar a maior parte das crianças que não dormiam. A Cuca, ela é uma bruxa com aspectos humanos, mas com cabeça de jacaré. Eu também fico na dúvida se a Cuca é ou não uma figura híbrida. Não se sabe se ela é uma deusa, uma louca ou uma feiticeira, mas ela é demais, Dona Cuca. Tá aí, colocou uma peruca loira, já virou figura híbrida e a gente vai fazer isso hoje aqui nesses exercícios. A gente vai pegar imagens de animal e vamos colocar características humanas. Então, vamos para os exercícios. E se você observou os recortes que eu selecionei para essa aula, deve ter percebido que eles são bem diversos. Para a gente criar as nossas criaturas fantásticas, a gente precisa de variedade de imagens. E para qualquer exercício ou colagem que você vai fazer, sempre quando você estiver selecionando os seus recortes, não fique muito apegado em como você vai combinar eles. Apenas selecione o máximo que você puder. E eu quero dar uma dica para vocês de onde vocês encontram os melhores recortes para fazer os exercícios dessa aula aqui. 1. Revistas de modas. Elas são excelentes porque elas trazem bastante corpo humano em poses bem diferentonas, com um lookinho babadeira, e isso deixa os seus personagens muito mais interessantes. Outra fonte também muito boa são os livros didáticos de biologia, aqueles da escola, sabe? Revistas de animais, porque eles também trazem bastante imagens ricas de corpo humano, de texturas de anatomia, mas principalmente imagens de animais, de plantas, de células. Panfletos de mercado também são ótimos, primeiro porque eles são gratuitos e fáceis de conseguir, e segundo porque eles têm imagens incríveis, assim, tem imagens de alimentos, de objetos, de embalagens. Daqui a pouquinho, nas referências visuais, eu vou mostrar para vocês algumas colagens que foram feitas com embalagens de produtos e também com imagens de carnes. Então confia em mim, pega o panfleto de mercado, tem muita imagem boa e é de graça. Então vamos para a próxima parte dessa aula, que são as referências visuais. E todos nós sabemos que as referências são muito importantes para qualquer processo de criação, tanto para estimular a criatividade, começarem a se inspirar e terem novas ideias, mas principalmente para você entender na prática essas nossas conversas aqui. E nessa aula eu trouxe muita referência. Eu não trouxe só colagens analógicas, eu trouxe colagens digitais, eu trouxe ilustrações, eu trouxe imagens de diferentes técnicas para a gente poder aumentar o nosso repertório imagético. E as referências são babadeiras, assim como todas as aulas desse curso, porque eu tô entregando tudo nesse curso, eu tô te entregando aula de verdade, então eu acho justo que você me entregue o que eu preciso. E o que eu preciso de você agora
agora é que você contribua para o engajamento desse vídeo e a melhor maneira de você me ajudar com isso é deixando um comentário ou salvando esse vídeo numa playlist. E se você quiser ser mais generosa ainda, você pode simplesmente copiar o link e compartilhar com alguém no WhatsApp, que aí vai ser sucesso. Então estamos combinadas. Essa é a nossa troca gostosa e saudável. Eu te entrego aula de verdade e você me entrega engajamento de verdade. Quem aqui percebeu algo que a gente aprendeu lá na aula 3 sobre silhuetas e recortes criativos? Se você ainda não assistiu essa aula, assista, porque ela vai fazer uma diferença na sua vida como colagista. Suas colagens nunca mais serão as mesmas depois da aula 3. E as aulas se completam. Caso você está reparando aqui nessas referências visuais, algo que a gente falou lá na aula 4, que um personagem ele fica muito mais interessante e magnético quando ele está executando uma ação, repara que as colagens que têm um movimento, que tem alguma ação acontecendo, elas são mais envolventes. Lógico que isso não é regra e também não é suficiente para deixar uma colagem cativante. Outra coisa que deixa a colagem bem interessante também é você colocar características no seu personagem que tragam uma ideia de vida, que tragam personalidade, que tragam atitude, que dê energia para o seu personagem, que deixe ele de alguma maneira fascinante. E para isso você tem que escolher qual que é a atmosfera que você quer dar para o seu personagem, que você quer deixar ele acolhedor, adorável, simpático, ou você quer deixar ele encantador, sedutor, estranho, maluco, desagradável, repugnante, charmoso, vistoso, elegante, horripilante. E seja qual for a vibe do seu personagem, explore sem medo. Combine elementos diversos, experimente possibilidades, se permita criar com liberdade. E eu espero que você já tenha deixado o seu like no vídeo, porque agora nós vamos para os exercícios! E agora é a sua vez de criar uma criatura fantástica! E a colagem é o terreno perfeito para isso, porque a gente sabe que ela brinca com o impossível, ela cria pontes entre mundos que não coexistem naturalmente, e é isso que você vai fazer agora. Você vai procurar esses encontros improváveis. Então a proposta para o exercício número 1 é a gente começar pelo basicão. Então você vai pegar imagens de corpo humano e na cabeça você vai colocar recortes diversos, você vai variar figuras. Aqui nos exemplos que eu trouxe, eu usei muitas figuras de animais porque eu tenho muitos recortes de animais, mas vai explorando aí, experimentando diferentes imagens. Junto com isso, você pode usar algo que a gente aprendeu lá na aula 4, que é a narrativa. Você pode colocar intenção no que você está comunicando quando você une esses elementos. E também você pode ir para um lado mais criativo, mais experimental, só criar umas figuras que são visualmente interessantes. E aqui vai uma super dica. Se você pegar alguma imagem de propaganda, provavelmente vai ter uma pessoa mostrando algum produto, usando, executando alguma ação com aquele produto ali da publicidade. E olha só esse exemplo bafônico, literalmente. Aqui é uma propaganda da Colgate, do enxaguante bucal da Colgate, em que tem uma pessoa usando o produto. Então eu retirei a cabeça e coloquei uma cabeça de uma onça, pra fazer uma brincadeirinha com o famoso bafo de onça. Ficou muito bom, vai, fala sério. Aí, Colgate, me chama pra fazer umas colagens pra vocês, hein? Outro exemplo bem legal são as revistas de moda que tem bastante propaganda de bolsa, em que tem as pessoas segurando a bolsa como se aquilo fosse uma posse, um tesouro. Então você consegue colocar alguns animais ali, algumas cabeças de animais nessas imagens. E além de ser divertida essas colagens em que a gente vê animais usando coisas luxuosas, como por exemplo carros, itens de moda, né? Você pode trazer questionamentos de consumo, de desejo, sociedade, instinto e liberdade. Você pode trazer espelhos simbólicos da nossa cultura. Enfim, você pode viajar legal ou você pode mais uma vez só se divertir, ser livre, leve e solta. Agora, para o exercício número 2, a proposta é o contrário. Então, você vai pegar alguma figura que não é um corpo humano e vai colocar características humanas. Aqui no exemplo, eu peguei uma figura de um animal. Uau, hein? Vocês nem esperavam por isso, mas já sabem, podem pegar qualquer figura, qualquer objeto, móvel, o que vocês sentirem no coração. Você vai pegar a figura que não é humana, no caso eu peguei um animal, e você vai colocar características humanas, como por exemplo, um olho, uma boca, um cabelo, um braço, um sapato, uma roupa, um biquíni, uma bolsa, um brinco, um colar, uma maquiagem, um cílios gigante, enfim, você vai colocar características humanas, você vai humanizar esta figura, seja um animal, seja um objeto, seja um veículo, um prédio, o que for. E aqui, gente, vale abusar da ironia, vale tentar criar algo absurdo, você pode ir para o lado do humor, você pode ir para a provocação, e o tchan aqui do negócio é quando essas junções, ela cria uma personalidade nova. É quando a sua criatura parece ter vida própria.
Então divirta-se colocando características humanas em figuras não humanas, que eu já estou curiosa para saber o que vai sair aqui dessa aula. Compartilha comigo lá no meu Instagram é @susipimenta. E vamos para o próximo e último exercício. Já nesse terceiro exercício, a gente vai fazer a maior mistureba. A gente vai misturar partes de corpo de animal com o corpo humano, com objetos, e a gente vai criar alguma forma, algum personagem muito maluquete aí, assim como essas referências que a gente tá vendo aqui. Divirta-se e crie criaturas fantásticas! E eu vou lançar um desafio para vocês. Assim como a gente viu lá no começo da aula, nós aprendemos que desde a antiguidade o ser humano cria, cultiva criaturas fantásticas que misturam natureza e imaginação, como os exemplos que eu trouxe da sereia, das esfinges, dos centauros, dos deuses. E o desafio é um convite para você escolher uma das suas colagens, né? Você vai pegar uma das criaturas fantásticas que você produziu aqui e você vai dar um nome, vai contar uma história. Se você gosta de escrever, você pode até escrever um conto, uma fábula, mas você vai tentar encontrar um sentido, uma história para esse personagem. E compartilha comigo, lógico, lá no Instagram, @susipimenta, me mostra sua colagem, me mostra seu texto, me fala o nome do seu personagem, que eu vou adorar saber. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário, são muito importantes para mim. Toc, 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 tem alguém assistindo essa aula? Tem alguém produzindo alguma coisa? Vamos nos misturar, compartilhar as nossas produções. Estou esperando a sua colagem para ocupar o nosso espaço criativo. Manda para mim no Instagram. Então vamos contemplar as colagens da colega de classe de vocês. Roda o VT Produção! Beijos, beijos, beijos. Nos vemos na próxima aula.